Um dos governadores que assinaram a carta foi Rui Costa, governador da Bahia, e é com ele que a gente conversa agora. Governador, boa noite, bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem, governador? Ouço bem, boa noite, Mona Lisa, boa noite a todos os amigos e amigas da CNN. Muito obrigada, governador, pelo tempinho aí nessa noite. Mas é muito importante a gente falar do que significa, né, uma manifestação, então, de governadores sobre uma questão que constrange até elementos do próprio governo, né? Os ataques que o presidente Bolsonaro tem feito, especialmente, então, a dois ministros, o ministro Moraes e também o ministro Barroso. Mas o que chama também a atenção da gente é que se esperava, vamos dizer assim, um número maior de governadores, olhando inclusive para o retrospecto de outras manifestações em conjunto dos governadores. O que faltou, governador, para ter mais união nessa reação, então, em defesa dos ministros do Supremo? Como analisa, eu não diria que faltou união, talvez tenha a urgência de soltar a nota, a importância de soltar a nota, talvez não tenha dado tempo hábil para todos se manifestarem. Mas é importante que a gente registre aqui, e eu quero aqui dialogar, Mona Lisa, com o assinante, aquele que lhe assiste, que nos assiste nesse momento. Ele pode estar se perguntando, mas governador, qual o impacto que isso tem na vida dos brasileiros, esse ataque sistemático que o presidente da República e seus seguidores fazem às instituições, fazem ao Supremo Tribunal Federal? Eu vou responder a você que está em dúvida se é apenas uma briga do Executivo com o Judiciário e qual a repercussão que isso tem na vida do cidadão comum. Nós assistimos agora a reportagem do Afeganistão. Me responda você que está assistindo. Algum investidor internacional colocará seu investimento, seus recursos naquele país, nesse momento, nesse período? A resposta provavelmente é não. Você que, se fosse investidor internacional, colocaria o seu dinheiro, aplicaria seu recurso da sua empresa, da sua indústria, do seu negócio, num país que o presidente afronta a Suprema Corte, num país onde o presidente ameaça dar golpe de Estado seguidamente, onde bota tropas para desfilar num tom de provocação contra o Parlamento ou contra a Suprema Corte? Provavelmente a resposta é não. É isso que nós queremos destacar. É por isso que o Brasil aumenta o desemprego, aumenta a pobreza, que o país perdeu e perde a cada dia milhões e milhões de dólares de investimento por conta dessas ações do presidente. Então ele está prejudicando a economia, prejudicando a vida do brasileiro, prejudicando os investimentos estrangeiros e, eu diria, colocando a imagem do Brasil, Mona Lisa, no subsolo. Outro dia eu estava com um diretor de uma multinacional e eu perguntei a ele, a imagem do Brasil está no chão, né? Está muito desgastada. Ele disse, no chão não, governador, a imagem do Brasil no exterior está no subsolo. Ou seja, e isso prejudica todos nós brasileiros, do cidadão que trabalha na indústria, no comércio, na agricultura, todos nós somos prejudicados por esse comportamento, eu diria, irresponsável da presidência da República de atacar as instituições, de atacar o Supremo, de atacar o Parlamento, numa atitude de provocação sistemática. Nós, inclusive, saímos do campo da hipótese e fomos para o campo da constatação, porque a gente acabou de trazer aqui, governador, o Boletim Focus, aí detalhado pelo nosso analista, o Fernando Nakagawa, exatamente nesse sentido, economistas aí que mudaram as projeções para o crescimento do Brasil e uma das questões, uma das principais, é a instabilidade política que o Brasil vive, só para fazer um arremate aí do que o senhor conjecturou. Mas vamos continuar a entrevista, governador? Agora quem participa é o Caio Junqueira. Chega na conversa, Caio. Governador, boa noite. Governador, nós mostramos agora há pouco aqui as declarações do ex-presidente Lula, que está em caravana, vai inclusive encontrá-lo, salvo engano, acho que é o último estado que ele visitará é a Bahia, tem um encontro
aí com o senhor. Ele fez hoje talvez as declarações mais críticas ali às Forças Armadas, aos militares, acho que desde o início, aí, desde esse retorno dele à arena eleitoral, né? Qual que é a sua avaliação? Qual que é essa questão dentro do Partido dos Trabalhadores? Isso é uma questão? Há um debate sobre isso? Não há um debate? Com essa fala dele hoje, o interesse é colocar de lado mesmo as forças e ir trabalhar mesmo a campanha dele, independentemente dos militares apoiarem ou não, verem com bons olhos ou não com bons olhos o retorno dele, o eventual retorno dele, se ele ganhar as eleições ao Palácio do Planalto. Qual a sua leitura e a do partido também, governador? Olha, eu tenho a seguinte opinião. O país ele só desenvolve rapidamente, recebe muitos investimentos, gera emprego e melhora a vida das pessoas se ele tiver segurança jurídica, se ele tiver instituições fortes. Se for um país que tenha nas suas instituições a sua base, a sua pirâmide de apoio para sustentar o desenvolvimento e o emprego. E, na minha opinião, o Judiciário, o Ministério Público, o Exército, as Forças Armadas, cada um deles compõe representa uma instituição sólida da democracia. Nem o Judiciário, nem o Ministério Público, e muito menos as Forças Armadas, deviam se prestar a estar envolvidas no dia a dia da política. Elas são instituições que são perenes, independente do partido que está no poder, elas são perenes, são instituições do Estado brasileiro e não deviam estar prestando serviço político partidário a nenhum governante. Os governos passam e essas instituições são permanentes. Então, portanto, o Exército, o Judiciário, o Ministério Público não podem estar a serviço de qualquer governo de plantão, seja ele de direita, de esquerda, de centro. Essa é a minha opinião e, portanto, eu acho que aqueles que, como eu, admiram as instituições nesse país, incluindo as Forças Armadas, têm que conclamar que aqueles homens e mulheres de bem que amam essa instituição não permitam esse uso abusivo. Eu diria que chega a desmoralizar a instituição das Forças Armadas com esse aparelhamento político partidário que o presidente faz dessa instituição, que é uma instituição independente dos acertos e erros que cometeu na história do Brasil, é uma instituição da democracia brasileira, da defesa nacional e, portanto, assim deveria se portar e não estar envolvido em política partidária. O governador, temos 4 minutos de jornal, mas, claro, quero colocar a Thaís Arbex também na entrevista, só atentar, então, para o tempo das respostas e aí a gente faz a amarração. Thaís, por favor, chega também. Obrigada, Mona Lisa. Boa noite, governador. O que a gente tem visto nas últimas semanas é o presidente Jair Bolsonaro subir cada vez mais o tom, principalmente em relação ao questionamento do nosso sistema eleitoral. Queria que o senhor analisasse o que o senhor espera da eleição de 2022. Qual é o cenário que o senhor desenha? Thaís, essa subida de tom, eu diria que tem a ver com a subida do desespero, a subida de quem está perdendo de forma rápida e acelerada o apoio da população. Quem já perdeu e está entrando na fase de entrar para a história como o pior governo da história recente do Brasil. Então, os indicadores de rejeição crescem fortemente, o povo começa a se perguntar o que esse governo fez ou fará, e a resposta é que ninguém sabe dizer o que é que ele fez na área de saúde, na área de infraestrutura, na área de educação, na área de geração de emprego. Então, se mostra um governo vazio de conteúdo e tem que apelar para a retórica agressiva para tentar manter seus seguidores ativos. Agora cabe também o Leandro Rezende. Que bom todos os nossos analistas participando da entrevista. Leandro, por favor. Valeu, Mona Lisa, deu tempo, né? Governador, tem um trecho ali da cartinha que os governadores colocaram, né, desse documento, que fala ali: tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e integridade do Poder Judiciário. Isso significa que as polícias estaduais vão estar aí disponíveis para conter algum avanço autoritário contra o Judiciário, governador? Eu diria que o povo brasileiro fará a contenção de qualquer aventura com o Brasil. O Brasil não é qualquer país no mundo e o povo brasileiro não permitirá
e a situação se agrave mais ainda, piore mais ainda. De um governo que eu repito, que para a esmagadora maioria da população hoje não tem qualidade, não sabe governar, não tem capacidade de governar e, portanto, é o desespero que tem levado à subida desse tom ameaçador da presidência. Mas o Brasil não tem medo, o Brasil é maior do que qualquer partido político, o Brasil é maior do que qualquer governante que se pretenda ser ditador nesse país. Governador, tem 1 minuto e 30 para fazer uma última pergunta. Caso o presidente Bolsonaro cumpra a promessa, caso ele vá então ao Senado entregar ali o pedido de impeachment dos ministros, pode sair uma nota dos governadores com uma maior adesão? O senhor acredita nisso e acha que é necessário ou não? Sim, eu acho necessário e acho que terá uma ampla rejeição do Senado qualquer medida nesse sentido. Desestabilizar o sistema jurídico e institucional do nosso país só vai aprofundar o desemprego, a crise econômica e aumentar o número de pobres e extremamente pobres do Brasil. Isso não serve a ninguém, a não ser o desespero eleitoral do presidente da República.